Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Na segunda-feira foi comemorado o Dia da Consciência Negra, um assunto que a gente vai discutir aqui hoje no nosso programa e que deveria ser pautado durante o ano todo. Para esse ano, a universidade lançou uma campanha expondo o número de alunos negros na instituição. Desde 2004, uma medida de cotas raciais nas universidades entrou em prática, mas continua causando polêmica até os dias de hoje. Porém, os números levantados pela universidade em vários estudos pelo país afirmam que nem 13% dos jovens negros de 18 a 24 anos, os jovens que estão na universidade não chegam a 13%. E essa é uma realidade da universidade e também uma realidade do país. Você ter uma universidade federal, né, que deveria ser para todos, e, na realidade, não contemplar o número de negros, o que isso representa como um reflexo da nossa sociedade? Eu acho que é reflexo do que foi o processo histórico nosso, com o fim da escravidão e o processo de construção de uma sociedade liberal. Ainda no início do século passado, houve um pensamento evolucionista, racista muito forte, principalmente pensando na construção da nacionalidade brasileira. Quer dizer, se pensou a construção da nacionalidade brasileira excluindo as culturas africanas, que era entendido lá no início do século passado como de cultura inferior à cultura ocidental, assim, que os negros e indígenas eram inferiores. Isso tem reflexo até hoje, né? Tem reflexo numa universidade que faz parte de uma sociedade que foi e é extremamente racista. Agora, as cotas, nacionalmente, elas vieram em 2012. Que a Universidade Federal de Juiz de Fora foi a primeira universidade federal no estado de Minas Gerais a colocar cotas. Isso em 2004, uma resolução de 2004. Mas chega a impressionar que os números ainda são muito baixos. 12,8% de alunos negros na idade entre 18 e 24 anos, e pensar que em 2005, antes das cotas, era pouco mais de 5%. Era bem menos 5%. Ou seja, os números são baixos, mas nesses últimos anos deu para perceber, para quem está na universidade, um crescimento, mesmo que pequeno, dessa quantidade de estudantes negros. Na época que eu fiz graduação, na década de 80, por exemplo, eu não tive colegas negros na graduação, eu não tive colegas negros no mestrado, não tive colegas negros no doutorado, e agora a gente já vê uma presença, mesmo que pequena, mas já vê que vem aumentando. Eu acho que as cotas possibilitou esse crescimento de alunos entrarem na universidade, inclusive em todas as áreas. Eu acho que foi um avanço, porque colabora para a construção de uma sociedade democrática, a inserção das minorias, né, também na universidade. O professor, né, eu tinha comentado antes aqui que eu sou filho adotivo, né, e eu, quando entrei na universidade, eu fiz engenharia elétrica em São Paulo, na USP. Dos 180 que entraram comigo em engenharia elétrica, tinha eu e mais um negros, né? Então, isso é menos de 1%, vamos dizer assim, do total. E, assim, o que eu senti lá foi muita discriminação, porque a maioria eram de ascendência oriental, né, e brancos, né, vamos dizer assim. Isso foi em 95, né? Hoje a gente está aí 22 anos depois, né? Eu fico feliz de ver que a universidade aqui de Juiz de Fora conseguiu praticamente dobrar, mais que dobrar o número da porcentagem de negros, né? Mas eu vejo que nas universidades hoje ainda, na população, a gente tem em torno de 50% da população negra, e a gente vê na universidade em torno de 13%, e se a gente for olhar do outro lado, dos mais necessitados da questão social, a maioria são negros. E o mercado de trabalho
também os salários são mais baixos, tem todo um viés nesse sentido. Como que essa Semana da Consciência Negra pode ajudar a melhorar esse viés, né, nosso aí? Eu acho que a Semana da Consciência Negra tem uma importância porque ajuda a refletir sobre a situação da população negra no Brasil. Quer dizer, eu acho que ela tem uma importância, o dia 20 de novembro, o dia, né, da morte do Zumbi de Palmares, e essa semana ganha essa importância porque os problemas vividos pela população negra, né, no Brasil, especificamente Juiz de Fora, podem ser discutidos por diversas ações que acontecem todo ano. O ideal é acontecer durante o ano todo, mas a semana, eu acho que simbolicamente ela tem essa importância de reunir diversos pesquisadores, militantes da causa negra, negros e não negros, né, para tentar superar a situação. No caso específico de Juiz de Fora, a pesquisa do IPEA do ano passado, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que Juiz de Fora é a terceira cidade em desigualdade de renda entre brancos e negros no país. Só perde para Porto Alegre e Niterói. Quer dizer, é a terceira maior cidade, é a terceira cidade no país em termos de desigualdade de brancos e negros. Então, isso ajuda a gente a refletir a situação da população negra em Juiz de Fora. Eu acho que refletir por que essas diferenças em desigualdade, né, de renda. Nós temos uma situação em Juiz de Fora também da violência que envolve muitos jovens negros que são assassinados na periferia, alguns ligados ao narcotráfico. E aí eu acho que é a função nossa pensar políticas públicas para a inserção desses jovens e adolescentes em outras atividades culturais, artísticas, na própria educação, e que esses jovens que acabam entrando para esse outro, são ligados a essa violência que estão atingindo eles, especificamente na periferia, acabam também não tendo a possibilidade nem de chegar, nem de terminar o ensino médio, né? Como é que aspirar à universidade ainda. Eu acho que a semana ajuda a refletir sobre as situações todas que atingem a população negra. E bacana, professor, você falando de refletir, eu acho que é exatamente isso. Com as redes sociais hoje, mesmo de forma inconsciente, está passando ali, as pessoas acabam tendo alguns dados, acesso a outras informações que nunca tiveram. Mas a questão das cotas, né, só voltando ao que a gente falou no início, por que é tão discutida essa questão, né? Tantas pessoas contra, tantas a favor. Por que vocês acham que existe ainda essa discussão tão grande em cima das cotas para os negros? Assim, o pensamento contrário às cotas pode ser visto por diversos ângulos. Quer dizer, alguns por terem um pensamento racista, e aí que isso ainda é presente na sociedade brasileira. Por outro lado, existem alguns pensadores, e aí isso tem uma influência muito grande na formação de várias pessoas nos últimos anos pela Universidade Brasileira, de que o grande problema a questão ela é econômica, é social e não étnico-racial. Então, existe também uma vertente que encara que os problemas são econômicos, ou seja, se o negro tendo uma ascensão social, ele não sofrerá mais o racismo. O que é falso. Quer dizer, a gente vê negros que têm uma ascensão social e que sofrem o racismo cotidianamente. Então, há uma interpretação contrária a cotas com essa visão mais econômico-social. Posso falar, só acrescentar mais, na minha humilde opinião, acho que ainda vai além, porque é em um momento que a sociedade branca, que nós brancos, perdemos o privilégio de uma coisa, sabe, que a gente sempre esteve acostumado a ter tudo, né? Em um momento isso foi distribuído, e claro que afeta muita gente, né? Não, afeta, mas só que nós pensamos a construção de uma sociedade que seja verdadeiramente democrática, ou seja, a população, os diversos grupos que pertencem a essa população, eles deveriam estar representados em todo o setor. Com certeza. Aí, pensando na educação, especificamente na universidade, eu acho que ganha uma importância a gente defender as políticas afirmativas na universidade para a população negra, porque é uma forma de superar essa dívida que o Estado brasileiro tem com a população negra por conta da escravidão. Quer dizer, acabou a escravidão e a população negra ficou jogada à margem. Eu acho que uma forma de corrigir aquele processo histórico é de fazer diversas ações afirmativas de inserção dessa população na sociedade brasileira. Porque... Desculpa. Nossa, hoje eu estou falando até, né, Carol? Não estou dando espaço para ninguém. O Caio hoje está como debatedor. Mas então, eu ia te perguntar,
essa questão mesmo, porque diversidade tem muitas hoje, né? Então isso também acaba sendo discutido sempre. Mas só por que negros? Mas há outras diversidades. Mas foi o que você comentou que eu achei muito legal. Essa questão de uma dívida mesmo, né? Que o Estado brasileiro, a sociedade, as pessoas, né? A nossa história tem uma dívida com o povo negro. Com a população negra. Então, e a reivindicação por cotas surgiu especificamente de grupos organizados do movimento negro que brigou por ter cotas, reconhecendo que uma das formas da população negra sair dessa condição miserável, que ele falava anteriormente, é através da educação. Os negros que eu conheço, que tiveram a melhoria na sua vida pessoal e começaram a auxiliar famílias e tal, foi através da educação. Quer dizer, não há outra maneira da população negra melhorar ou se ascender socialmente, não há outra forma. Quer dizer, entendeu? Isso é através da educação. A gente, até complementando, deveria ter tomado essa questão das cotas, né, lá quando foi feita a Lei Áurea, né, não se teve o cuidado com essa população negra que foi jogada no mercado e muitos, né, a gente estava até falando, ficaram com uma situação pior do que antes com a escravidão, porque recebiam mixaria. E essa diferença, né, imagino eu, veio de lá, vem até os dias de hoje, e só com essa inserção mesmo, né, com a educação, é que a gente vai conseguir. É por aí mesmo? Eu acredito que assim, não é só a educação, não é jogar nas costas da educação uma responsabilidade muito grande. Quer dizer, não é só a educação. Aí tem outros campos, do mercado de trabalho, do direito, da saúde da população negra, que tem que ser pensado, mas acho que a educação tem uma função primordial ou fundamental, que é não só auxiliar esse negro que possa, através da educação, ter uma melhoria assim, em sua profissão, em condições salariais, mesmo tendo essa diferença hoje no Brasil, em que o negro ganha, com a mesma formação que um branco, ganha um salário inferior, mas os negros que têm acesso a essa educação, quer dizer, ele tem uma condição de melhoria das suas condições de vida. E melhorar a sua vida não é melhorar a vida só pessoal, individual, quer dizer, melhora a vida também dos seus familiares, aqueles que estão junto dele. Isso eu acho que tem uma importância fundamental. Agora, a educação, ela não só nesse sentido, mas também de pensar a cultura africana, quer dizer, porque uma coisa é o jovem entrar na escola, na universidade, outra coisa é essa população negra, que é a maioria, né, segundo o último censo, nós somos quase 51% da população brasileira, também aprender sobre a sua cultura, que durante muitos anos a nossa escola não ensinou nada sobre as culturas africanas. Quer dizer, o que a gente estudou sobre negros no Brasil foi sobre escravidão, mas nós não sabemos nada das civilizações africanas, nada das diversas culturas africanas, principalmente aquelas que vieram para o Brasil, que estão presentes aqui, que são os bantos, os nagôs, os fanti-achantes. Quer dizer, a gente não conhece nada dessas culturas, porque a escola não trabalhou com isso. Trabalhou das culturas gregas, romanas, ocidentais, e não essas da qual a maioria da população negra descende, que também, eu acho que tem isso, a universidade também precisa trabalhar esses conteúdos, formar professores com esses conteúdos para trabalhar as escolas também as culturas africanas. Isso é uma pena, né? Porque realmente o recorte que a gente encontra nos livros falando sobre essa cultura está exclusivamente voltada à escravidão e a gente perde tanto, né, de uma cultura tão rica. A gente recebeu uma mensagem do pessoal de casa questionando a respeito sobre se existe uma previsão de quando a população negra vai conseguir ultrapassar todas essas barreiras e deixar a questão da escravidão como algo do passado, e falando também a questão a respeito da capacidade individual de cada pessoa. Como que isso influencia nessa condição? Então, porque assim, existem as potencialidades de cada indivíduo. Sim. Agora, as potencialidades podem ser desenvolvidas se ele tiver condições também para chegar a essa. Então, é necessário também que o Estado possa dar condições, senão a gente joga em cima dos indivíduos apenas a responsabilidade dele superar uma condição de exploração da qual ele foi atingido. Eu acho que é preciso que o Estado também assuma políticas para a inserção dessa população.
Agora, quando a população negra vai superar isso, quer dizer, pensando hoje as diferenças, as políticas de ações afirmativas que foram voltadas para a população negra, quer dizer, nós levaríamos mais 70 anos para chegar a uma igualdade entre negros e brancos no Brasil, indo no ritmo daquilo que foi as políticas de ações afirmativas até agora. Porque as diferenças são muito grandes, são muito gritantes. Então, levaríamos, segundo o estudo que saiu aí semana passada, 70 anos para ter uma certa igualdade entre os dois grupos. Mas isso não é culpa da população negra. As condições que são apresentadas no dia a dia são muito difíceis, principalmente para esse negro que está na periferia, são muito difíceis. Agora, a escravidão, quem fez a pergunta de casa, parece que a escravidão foi há muito tempo, e não é há muito tempo. Por exemplo, eu nasci, meu pai tinha quase 60 anos, né? Eu sou aqui de uma cidade próxima, Além Paraíba. Meu pai nasceu em 1906, quer dizer, 1906, a abolição da escravatura é 1888, quer dizer, os meus avós paternos viveram sob o regime da escravidão. Então não é muito tempo. A gente pensa que é muito tempo, mas está aqui, próximo a nós. Quer dizer, as condições de vida do meu pai totalmente diferente da minha. Ele não teve condições de estudo, foi trabalhador braçal. Claro, teve um esforço meu para chegar onde eu estou, mas eu deixei de fazer muitas coisas que outros jovens meus, jovens da minha época, amigos, faziam. Quer dizer, isso eu não quero também para esse jovem. É preciso divertir. Tem outras dimensões da nossa vida, né? Com certeza. Eu tive que deixar muita coisa de lado para poder vir estudar isso. Mas isso é exceção. Quer dizer, a gente tem que não tratar as exceções, mas pensar naquilo que seja a maioria. É difícil pensar nessa igualdade que ainda pode demorar 70 anos, né? Porque não é um processo que começou agora, que ele já vem caminhando há muito tempo. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Eu vou deixar os meus amigos perguntarem, vou ficar mais caladinho nesse bloco, tá? Ah, Caio, pode falar. Você está indo tão bem. Depois daquela tirada que você me deu. Nossa, que horror. A gente falou tanto dessa realidade no Brasil. Como é que você vê a realidade nos outros países, né? Mesmo nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, que teve um presidente negro durante muitos anos e muito bem aclamado pela população, né? Eu, por exemplo, sou fã número 1 do Obama. Então, como que está essa desigualdade, esse preconceito nesses países mais desenvolvidos? Então, o Brasil teve quer dizer, são situações diferentes. Eu acho que a gente tem que analisar por vários ângulos. Por exemplo, comparar Brasil e Estados Unidos, dos africanos que saíram do continente africano escravizados, 45% vieram para o Brasil. Os Estados Unidos recebeu quase 5% da população africana que saiu escravizada. E nos Estados Unidos, então, um número muito menor assim, de africanos, descendentes de africanos, comparado com o Brasil, e o racismo diferente dos Estados Unidos, desse racismo, a gente poderia chamar de racismo brasileiro. Porque, por exemplo, a África do Sul teve, na legislação, um sistema de racista, que foi o apartheid, quer dizer, estava na legislação. Nos Estados Unidos também teve um sistema americano chamado Jim Crow, que estava na legislação, o que separava negros e brancos das escolas, dos ônibus, isso até a década de 60, né, com a luta pelos direitos civis que os negros brigaram lá nos Estados Unidos. Então, esse modelo da qual estava na própria legislação do país, nós não tivemos no Brasil. Quer dizer, o racismo aqui foi bem disfarçado, quer dizer, o que eu estava dizendo, que ele não estava na legislação, quer dizer, não existiu na legislação brasileira essa exclusão de negros e brancos nos espaços sociais, embora na prática isso ocorresse. Com essa existência de um racismo explícito na legislação dos Estados Unidos, eu acho que isso possibilitou que os negros lá se organizassem para brigar diretamente contra esse racismo. Então, a população negra americana, eu acho que isso possibilitou que ela tivesse uma consciência maior por brigar pelos esses direitos civis e, inclusive, para a presença do negro em diversos espaços na sociedade americana que nós percebemos hoje, embora tenha nos Estados Unidos também muitos negros excluídos. Os Estados Unidos tem hoje, nós sabemos, a maior população carcerária do mundo.
E entre essa população carcerária, a maioria é negra nos Estados Unidos. Esse também quer dizer, é uma coisa que a gente pode comparar, talvez, com o Brasil, talvez fruto dessa história racista que leva ainda mesmo um país desenvolvido, e tendo tido um presidente negro, ainda muitos negros vivendo numa condição, presos nessa condição. E poucos sabem dessa informação, né? Que lá é a maior número de carcereiros, está lá, né? Mas é também não porque a gente é melhor do que eles, mas é porque eles prendem e deixam preso, então eles não soltam igual no Brasil. Então acaba que a população fica muito grande, né? A população... E a maioria é negro. Nos Estados Unidos, a maioria é negro. Tem até um documentário que mostra isso aí, está no Netflix, um documentário mostrando especificamente sobre os presídios nos Estados Unidos. Agora, no caso brasileiro, então, nós tivemos isso que nós chamamos aqui de um racismo brasileiro, porque parece que não existe, ou pelo menos tem uma pesquisa feita alguns anos atrás, em São Paulo, que perguntava para as pessoas se ela conhecia alguém que era racista, e mais de 70% diziam que conheciam um racista. Aí tinha uma outra pergunta, se a pessoa era racista, ela dizia que não. Ou seja, então, a maioria dizia que conhecia um racista e a maioria disse que não era racista. Aí tem uma contradição, que é aquilo eu digo que não sou, mas no dia a dia acabo tendo ações discriminatórias, preconceituosas. O senhor ter falado dessa forma de racismo que aconteceu aqui no Brasil, ela ser meio encoberta, né? Que faz com que as pessoas, às vezes, elas nem percebam que elas estão sendo desfavorecidas e que elas não sejam estimuladas a lutar pelos direitos dela. A gente estava falando a respeito da universidade e a importância da instituição para fomentar discussões. No ano passado, o questionamento nessa mesma época era o número de professores negros. Foi 2015. Né? 2015. Esse ano a gente vem falando do número de alunos e a gente já falou aqui no nosso programa a respeito da importância e do papel das cotas que teve na universidade, mas a gente sabe que não é o suficiente. A gente conhece a luta dos negros para chegar até a universidade, mas quando chega, o desafio não acabou. Ele precisa se manter na universidade e a UFJF e outras instituições do Brasil têm alguns programas como o RU, né, alimentação, auxílio moradia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que a universidade oferece para esses alunos negros e os alunos baixa renda, para que eles consigam se manter na universidade. Qual que é a importância dessas políticas afirmativas? Então, as políticas afirmativas, eu acho que especificamente para os estudantes negros e pobres, porque as cotas, você tem cotas para estudantes negros que estudou no ensino médio e com renda familiar até 1,5 salário mínimo, e não negros, quer dizer, brancos, não autodeclarados negros, né, pretos ou pardos, também que estudou em torno do ensino médio com renda familiar até 1,5 salário mínimo. Então, esses jovens, ao entrar na universidade, precisam permanecer. Aí não basta entrar, a questão é da permanência. E para a permanência é necessário que esse jovem possa ter condições de estudar, de se dedicar aos estudos que gastam muito tempo. São livros, são horas de estudo, de trabalhos que precisam fazer, de pesquisa. No caso da universidade, existem grupos de pesquisa, esse estudante poderia estar inserindo em algum grupo de pesquisa de algum professor, porque isso também faz parte do processo de formação. Os grupos de extensão, que são atividades desenvolvidas pela universidade com a sociedade, e a participação desses estudantes também tem importância. Então, para esse jovem ter uma formação total, integrada nas pesquisas, extensão e no estudo, é preciso pensar, então, políticas de permanência. E aí vai a questão da alimentação, moradia, transporte, bolsa, porque os estudantes ganham uma bolsa assim que entram. E aí você tem políticas pensadas especificamente pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, voltada para esses estudantes pobres, negros e pobres, para que eles possam permanecer. Tem uma pesquisa feita pela Andifes, que é uma associação dos reitores das universidades federais, uma pesquisa que foi concluída ano passado, de 2014, que indicam que 66%
dos estudantes das universidades públicas brasileiras são de famílias até 1,5 salário mínimo. Ou seja, então, nós temos hoje, nas universidades brasileiras, a maioria dos nossos estudantes são de famílias pobres. Quer dizer, aquela visão que a universidade é elitista, a universidade foi universidade elitista alguns anos atrás. Hoje, com os últimos anos, nós temos já uma maioria de estudantes pobres e que dependem dessas políticas de ações afirmativas, ou dessas políticas, né, ou dessas ações afirmativas, para que eles possam concluir o ensino. E pensar políticas afirmativas não é só nessas condições também. Assim, como professor, e aí eu acho que os professores, os cursos precisam também pensar novas formas de trabalhar os conteúdos curriculares. Quer dizer, isso também é uma questão a ser aprofundada pelas universidades, porque o estudante deixa a universidade não só porque não tem condições materiais, mas pode deixar também por sofrer assédios morais por parte de professores, por parte de colegas. Isso é um problema também que é preciso que a universidade pense com os professores novas formas de tratar as pessoas, né? Eu queria aproveitar e levar um pouco para o lado das religiões, né? Que quando os negros vieram para cá, a igreja ela proibiu o culto os cultos africanos aqui no Brasil. E daí acabou eles fazendo uma questão de sincretismo, né, para conseguir cultuar continuar com esse culto africano aqui. E eu sei que hoje tanto as igrejas, até os evangélicos também e tal, eles dizem que isso os cultos africanos são coisa do demônio e tudo mais. Então existe esse preconceito na religião também, né? Eu sei que a universidade tem uma pós em religiões africanas. Eu queria ciência da religião. Não é? Aí eu queria que o senhor respondesse rapidinho, que o nosso programa está acabando. Tá? Tá, ok. Então, o cristianismo foi um cristianismo que se utilizou de um argumento para justificar essa dominação sobre a população negra. Quer dizer, se utilizou um pensamento que os negros eram uma raça maldita, e aí se justificou a dominação sobre os africanos se utilizando de um pensamento cristão. Claro, esse cristianismo presente no catolicismo, eu vejo hoje que houve uma mudança nos últimos anos, principalmente com esse movimento dos negros católicos. Existem uns agentes pastoral negros, padres negros, bispos negros, que têm um movimento bem forte, assim também como algumas religiões evangélicas. Eu acho que a dificuldade maior não está nas religiões evangélicas, mas nas pentecostais e neopentecostais. Essas têm uma agressividade muito maior contra as religiões de tradição africana, inclusive destruindo os terreiros de candomblé. Infelizmente, tem vários vídeos na internet que representam isso. Esse é um tema que você entrou que daria um programa inteiro, né? Então eu já faço o convite para o senhor voltar aqui. O nosso programa está terminando. Eu gostaria de agradecer todo o conhecimento que o senhor trouxe para essa discussão, que é muito necessária. Muito obrigado também. Sucesso aí no evento de vocês esse final de semana. Obrigado. Debatedores, até semana que vem. Carol, a gente deixa aquele assunto para a semana que vem, combinado? Eu também gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta na segunda-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde e você também tem acesso a essa, né, e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Tem também aquele jeito de você baixar o nosso aplicativo do Diário Regional JF no seu celular para ter acesso ao conteúdo da TVE, da Rádio Prêmio FM e também as notícias do Diário Regional, tudo gratuitamente no seu celular. Muito obrigado pela companhia durante toda essa semana, uma ótima tarde para vocês e um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira.